Os pioneiros da reprodução humana no Brasil. Este livro foi lançado no último Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida no Rio e é um livro muito interessante que eu fortemente recomendo. Esse exemplar aqui foi perfeitamente autografado pelos autores para mim e eu fiquei muito feliz em recebê-lo autografado pelo Dr. Carlos Almodin e o Dr. Antônio César Paes Barbosa. Esse livro, ele é muito interessante porque ele resgata de maneira brilhante histórias relativas aos pioneiros da reprodução assistida, da reprodução humana no Brasil. São 221 páginas com nomes muitíssimos interessantes, que são dezenas de histórias que foram escritas carinhosamente e eu comecei a ler e esse livro, de fato, ele te puxa para dentro do livro por conta das histórias, porque ele traz detalhes, como tudo isso foi construído. No momento em que nós estamos olhando para uma nova década, o que eu chamo de a década de ouro da reprodução humana no Brasil, nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de reconhecer o trabalho dessas pessoas. Um trabalho brilhante. Não existe reprodução humana do futuro sem entender o que essas pessoas fizeram. Estas pessoas e centenas de outras pessoas que deram a sua contribuição à sua maneira. Então, procure saber aí aonde está disponível o livro Os Pioneiros da Reprodução Humana no Brasil, que com uma felicidade extrema foi uma ideia brilhante aqui do Dr. Carlos Almodin e do Dr. Antônio Barbosa em trazer essa obra que creio que muitos de vocês vão se surpreender com os detalhes, com as histórias por trás de cada realização. Então eu acho que essa obra, ela faz jus a um espaço. Tem espaço na minha livraria, nos meus preferidos, e eu recomendo que você tenha e receba o seu exemplar. É muito interessante. Os pioneiros da reprodução humana no Brasil. Eu sou Carlos Gilberto Almodin, médico, um dos pioneiros da reprodução humana. Sou diretor clínico da Mater Baby, fertilização in vitro de Maringá, Paraná. E numa reunião no Congresso de 2019, eu e o Dr. César Paes, numa conversa, resolvemos que a gente deveria resgatar um pouco da história da reprodução humana no Brasil. Esse foi o principal objetivo de escrevermos esse livro. Então é uma recriação da história para que a gente não perca a memória do que tem acontecido nos últimos 40 anos em reprodução. Os principais pontos, quando a gente analisa os pioneiros, nós vemos que todo mundo que é pioneiro começa de uma forma totalmente independente e cada um procurando o seu caminho, né? Graças a Deus hoje existe a sociedade onde a gente consegue aglomerar esse pessoal e consegue fazer essas pesquisas e desenvolvimento juntos. Na época dos pioneiros era cada um por si, e como a técnica ainda não estava completamente desenvolvida, todo mundo teve uma história particular que é extremamente interessante. Isso que faz do livro extremamente interessante. Leiam que vocês vão gostar. Foram 2 anos porque nós tivemos que resgatar documentos de uma época que ainda não era digitalizada. Os pioneiros começaram na década de 80, então nós tivemos muitas fotos, recortes de jornais, nós tivemos que fazer um trabalho muito grande e árduo para tentar recuperar o mínimo de qualidade necessária para dar uma impressão, né? Mas valeu a pena. E ficou muito bom, e a gente vê como cada um começou, como cada um foi um vencedor à sua maneira. Cada pioneiro realmente conquistou um espaço com muito sofrimento. Eu espero que todo mundo aprenda alguma coisa, porque o pioneirismo sempre ensina alguma coisa, e que os jovens vejam que hoje você pode ser pioneiro também de alguma forma. Naturalmente nós vivemos num mundo digitalizado muito mais eficiente, muito mais fácil do que quando nós começamos, né? Mas com as experiências de quem começou
há muito tempo e vivenciou, nós aprendemos muita coisa. Eu espero que auxilie muitos jovens. Olá, eu sou Antônio César Paes Barbosa, trabalho em Brasília, na Clínica Gênesis, desde a início da década de 90. E a história do livro, como a Modim colocou, surgiu num bate-papo, num congresso lá em Curitiba, onde a gente sentiu necessidade, principalmente, a oferecer aos mais jovens essa história, essa dificuldade, esse professor pardal que todo mundo foi um pouco, naquela improvisação de criar coisas, de tentar superar os obstáculos com criatividade. E isso, a nível de momento atual, é algo inimaginável às vezes, Foi utilizado até como panela de pressão para fazer estufa, etc. Então foi um momento muito ímpar da nossa história que vale a pena ser contado para os mais jovens. Eu acho que na construção, a gente tentou ouvir os pioneiros, não podíamos escolher todos, só ficaria o livro, ficaria muito difícil de ser abordado, e cada um veio com uma história diferente, foi agregando, foi se aglutinando em cima de algo comum, E hoje se agregou tudo isso, juntou-se isso na Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que facilita muito para os mais jovens como entender como chegamos até aqui. E hoje nós temos oferecendo a medicina reprodutiva assistida, a reprodução assistida no Brasil, com uma qualidade igual ao do resto do mundo. Nós não perdemos para nenhum país desenvolvido graças a essa ação dos pioneiros. Eu acho que merece ser lembrado para não se perder essa história. Eu acho que a reprodução assistida é algo instigante. Nós trabalhamos num país particularmente pobre, que a oferta aos casais ainda é baixa. Agora mesmo estamos discutindo que seria o ideal que tivesse 1.500 ciclos para cada 1 milhão de habitantes. Nós estamos longe de oferecer isso à nossa população. Então, quanto mais gente chegar, quanto mais a gente conseguir simplificar a técnica, deixar essa técnica mais acessível, eu acho que é esse o nosso objetivo no momento. Nós estamos passando uma fase de transição e esperamos que essa volte à normalidade, voltamos a oferecer cada vez mais um tratamento de qualidade para os nossos clientes, E que essa nova geração consiga usufruir e desenvolver, oferecer à nossa população algo que ela realmente precisa. É isso. Esperamos que nós tenhamos cada vez mais sucesso na nossa população.